Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Benfica Independente na celebração do aniversário número 118 do Sport Lisboa e Benfica. Hoje estou aqui acompanhado pelo camarada António Pita para fazer aqui temos aqui uma conversa com o nosso ex-jogador, o nosso ex-atleta Paulo Madeira. António, sim, no instante diz olá à malta, para depois passarmos aqui a palavra ao nosso convidado. Epá, eu não quero falar nada, eu quero é ouvir o Paulo a falar. Eu hoje aqui não dá-se para nada. Portanto, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, como sempre. E, portanto, estou muito ansioso a ouvir o Paulo e as suas peripécias durante tantos anos de vida. Paulo, muito bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Paulo, o prazer é meu, é sempre bom poder falar no fundo do nosso clube, não é? Exatamente. E espero que corra tudo bem e que possa dizer algumas confidenciar alguns, se calhar alguns segredos guardados ainda. Exatamente. Olha, o Paulo nasce em Luanda, tem nacionalidade portuguesa, 25 internacionalizações pela Seleção Nacional, 3 títulos do Benfica, um Campeonato de Portugal, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. E o Paulo chega ao Benfica na época 87-88, vindo do Lusitano de Vila Real Santo António. Lembras-te como é que isso tudo aconteceu? Como é que decorreu o processo da tua chegada ao Benfica? O que é que sentiste quando soubeste que um clube como o Benfica estava interessado em ti? Boa noite. Olha, obviamente já falei noutras ocasiões um bocado da minha vinda e de um pouco da minha carreira, mas de facto eu muitas vezes digo que eu vim para o Benfica, mas em termos internacionais eu já era o capitão da seleção de sub-16 e depois sub-18 e depois é que no fundo vim para o Benfica, ou seja, eu na altura tinha 15 anos, ia fazer 16 anos e tive a possibilidade no fundo de poder ter escolhido ao Benfica, ao Sporting ou ao Porto para jogar, porque na altura já era da seleção e havia os 3 clubes na altura estavam muito interessados e depois acabei por vir para o Benfica, porque no fundo também porque era mais perto de Vila Real Santo António, eu nunca tinha saído da alçada dos meus pais, mas de facto nessa altura, estamos a falar em 87, não foi fácil e não é fácil para qualquer criança, quando eu vivi sempre com os meus pais e com os meus irmãos, e de um momento para o outro poder ter deixar tudo e vir para Lisboa sozinho. Acho que o que custou muito foi de facto aqueles 2-3 meses iniciais em que... E na altura também não havia as condições que é hoje, não é? Praticamente com hotéis no Seixal, não é? Sim, obviamente, em que a viagem era longa, na altura que eu vim o Benfica estava a fazer uma reestruturação em termos da academia, que aquilo era, no fundo não era academia, era por cima do restaurante, havia uns quartos e o Benfica naquela altura estava a reestruturar um bocado o centro de estágio e andamos no fundo 6 meses com a casa às costas, vivíamos numa pensão em Lisboa, a maior parte dos jogadores, e só depois passado 6 meses é que as obras acabaram e fomos para o Estado da Luz. Mas o que me custou mais na altura, de facto, foi aquele primeiro impacto e as saudades de casa e dos pais e dos irmãos, acho que foram muitas e muitas das vezes deitava-me a chorar porque, de facto, aquilo que eu queria no fundo tinha vindo à procura de um sonho, mas ao princípio o sonho é sempre muito difícil e muitas vezes tem-se ideia de desistir, mas é curioso que eu já ouvi essa descrição de vários atletas que estão nas mesmas circunstâncias, que vêm de longe para os centros de estágios muito, muito novos. Muitos deles sentem grandes dificuldades na fase inicial. Aquilo acaba por haver um apoio uns aos outros, porque há muitos que estão deslocados e acabam por se apoiar uns aos outros. Sim, eu penso que sim, esse apoio é fundamental porque nesse centro de estágio, no fundo os jogadores que estavam um bocado, que eram de fora do país, de fora de Lisboa, éramos, sei lá, 20 jogadores mais ou menos, entre juvenis, iniciados e júniores, éramos mais ou menos isso.
e obviamente há sempre depois aqueles jogadores que nos são muito próximos e que nos dão sempre que é sempre diferente, e neste caso estou a falar aqui do Paulo Sousa, eu praticamente aqueles primeiros anos em que comecei a dar uns pontapés aqui em Lisboa, o Sousa esteve sempre presente no fundo em tudo, na minha vida particular, na minha vida desportiva, em todos os seus aspectos. O Sousa foi sempre ali um apoio muito grande que eu tive. Paulo Sousa, se não me engano, vem de Viseu, não é? Exatamente. Pois, vem de Viseu. E também teve essas dificuldades em termos de adaptação. Várias vezes o Nené dizia-lhe que e chamava a atenção, porque de facto ele passou-lhe muitas vezes também pela cabeça desistir e voltar para Viseu. António. Olha, Paulo, tenho aqui uma pergunta para ti, vai um bocado do seguimento da tua chegada ao Benfica, porque pouco depois de chegar ao Benfica, tornas-te só campeão do mundo sub-20 em Riad, né? Coisa pouca, naquela que é a primeira geração de grande sucesso do futebol português. E a pergunta que eu gostaria de fazer é se achas que esse momento foi decisivo para te afirmares depois no Benfica. Eu, no fundo, eu acho que, modéstia à parte, acho que esse momento, o facto de termos conquistado esse título mundial, acho que foi um virado de página para a maior parte das gerações a seguir. Ou seja, esse título trouxe muita coisa a Portugal, abriu os olhos a muita gente em Portugal e fez com que as gerações seguintes também aproveitassem um bocado o facto de termos conquistado esse título. Esse título, o Carlos Queiroz e o professor Nélio Vingada já procuravam esse título há muitos anos. Há muitos anos, no sentido, trabalharam para chegar a esse título, porque de facto, eu desde que me lembro que vinha a seleção sub-16, até à conquista desse título, em termos de estágio, a gente passou, eu diria mesmo, se calhar se juntássemos os estágios todos desses 2-3 anos antes da conquista, teríamos para aí mais se calhar de 8-9 meses de estágio, que de facto é muito. Criar uma família, basicamente. Não é? Exatamente. E nós, no fundo, tínhamos aquele grupo, e o grupo foi sempre, desde os sub-16 quase até ao título, era quase sempre aquele grupo, e como tu dizes, e bem, criamos ali uma família onde a maior parte dos problemas eram vividos por todos, ou seja, todos conhecíamos os pais de uns e os pais de outros, havia ali uma grande comunidade e que acabou com o êxito em Riad. E como eu disse anteriormente, a seguir a isso, acho que as novas gerações aproveitaram um bocado e bem o facto de... Pois, porque em 91 fomos novamente campeões do mundo, não é? Já em Lisboa. Sim, depois em Lisboa voltamos a ser campeões do mundo e houve aqui a tal junção das duas gerações de ouro que deram muitas alegrias, não digo títulos, mas deram muitas alegrias em termos do futebol português, porque a partir dessa altura também começaram os jogadores portugueses um bocado a fazer carreira no estrangeiro, começaram-se a maior parte das pessoas começou a olhar para o futebol português de forma diferente, e de facto começou a olhar para o jogador português como um dos melhores do mundo, e desde esta altura até agora penso que tem acontecido um bocado isso, as pessoas ligadas ao futebol e ao desporto olham para Portugal, um país pequenino, mas que de facto em termos, e falo neste momento em termos futebolísticos, acho que somos muito ricos nesse aspecto. Sem dúvida. Achas que esse momento marca de facto a tua afirmação no Benfica, ou acaba por ser apenas mais ou um abriu passo? Portas, não é? Só abriu portas depois para isso também. Eu quando fui campeão do mundo, eu ainda era júnior, tinha sido acabado de ser campeão nacional também de júnior pelo Benfica. Depois subi a sénior, eu e o Paulo Sousa, e obviamente que com a conquista do título as pessoas olham ou começam a olhar se calhar um bocado para nós de forma diferente, não é normal. Eu muitas vezes também digo que hoje em dia eu acho que é muito mais fácil
o jovem jogador conseguia se afirmar num clube grande. Antigamente era difícil. Antigamente, e eu lembro-me na altura, a primeira, eu subi a sénior e o plantel do Benfica era constituído por jogadores já muitos deles em final de carreira. Estou-me a lembrar do Diamantino, estou-me a lembrar do Chalana, estou-me a lembrar de um Veloso, estou-me a lembrar do Álvaro Magalhães, em que nós, para entrarmos dentro do balneário, nós miúdos na altura, tínhamos quase que pedir por favor e cumprimentar os senhores, e tratámos, não havia cá essa ligação de tratar já por tu nem nada, havia muito respeito. O Manel Bento, ainda me lembro. Achas que esse respeito se perdeu um bocadinho hoje? Perdeu-se. Achas que fazia falta na relação dos jogadores mais velhos e mais novos? Eu muitas vezes comparo o futebol e os jogadores já batidos um bocado com a tropa, ou seja, na tropa isso ainda existe, esse respeito pelos mais velhos. Hoje em dia eu acho que isso acabou um bocado, e hoje em dia qualquer miúdo que basta jogar uma ou duas vezes pelo plantel principal acha-se logo que diferente dos outros, e acha e põe-se logo um bocado ao nível dos jogadores mais velhos e mais batidos. E de facto naquela altura era difícil, porque não havia cá brincadeiras com os mais velhos, porque podias brincar uma vez, mas à segunda, se ele estivesse mal disposto, levavas uma resposta menos boa. Havia esse respeito. Alguma vez te aconteceu? Tentaste fazer uma brincadeira com o Álvaro Magalhães ou com o Veloso e levar assim um respeito? Eles brincavam muito com o Manel Bento. Na altura o Manel Bento tinha já com 40 e muitos, problema, tinha tido aquele problema lá no México, partiu o pé, e ele tinha ficado, pronto, o pé tinha ficado um bocado, a lesão tinha sido grave, e ele não ficou 100% do pé. E a maior parte dos mais velhos brincavam e gozavam um bocado com ele, que chamavam-lhe o pé de chivo. E uma outra vez, eu sem querer, ia um bocado na onda do que os mais velhos diziam, e uma outra vez tive que engolir em seco, porque de facto o Manel Bento vinha logo para cima ele ia para cima dos mais velhos, quanto mais os mais novos. Bastava alguém lhe dizer qualquer coisa como um pé de chivo, e o gajo passava-se dos carretos. Porque havia uma liderança muito vincada dentro do balneário dos jogadores mais velhos. Havia uma liderança, e havia um respeito, e havia quando era mesmo até às vezes, porque a gente usava muito os cestos para ir para aqui ou para lá, para ir para os treinos e não sei o quê, e muitas vezes éramos nós mais novos que acartávamos os cestos dos mais velhos, porque eles bastava-nos dizer, olha, leva aí o cesto, e a gente não podia dizer que não levava. Havia acho que na tropa havia esse respeito, e obviamente hoje em dia isso não acontece. Olha, e ainda começamos aqui a recordar aqui os teus primeiros passos do Benfica, e essa malta, esses dinossauros do Benfica, no bom sentido. Obviamente te lembras, mas vou-te perguntar na mesma, como é que foi a tua estreia pelo Benfica? Com quem foi? Como é que sentiste? Se castiga não me lembro, mas tu deves ter aí apontado qualquer coisa. Nós fazemos batata. Tenho. Já estás a perder 1-0 já, mas sim. Foi em 89, dia 25 de outubro de 89, contra o Belenenses, ou seja, o Benfica jogou em casa com o Belenenses, e vencemos 2-0. E fizeste dupla com o Abel. Um jogo para a Supertaça. Sim, para a Supertaça. Pois, não me lembrava com o primeiro jogo que tinha feito com o Benfica, porque na altura também havia aquele campeonato de reservas, e a gente jogava às vezes à quarta-feira. No fundo também era quando era profissional também. Mas desse jogo contra o Belenenses de facto não me lembro. Aliás, eu muitas vezes, agora nem tanto, mas antigamente havia muitas vezes o canal de história, o RTP, como é que é? RTP História, RTP Memória. E muitas vezes estava a ver jogos e que olhava e dizia, mas eu não me lembro desse jogo, estou ali a jogar. Por falar em jogos lembro-me quando fui internacional pela primeira vez, isso lembro-me, quer dizer, não sei a data ao certo, mas
Tenho para aqui para trás a blusa. Mostra. Tenho para aqui para trás a blusa que fui e até. Mostra. Olha, Essa foi uma das camisolas mais bonitas da seleção. espera aí, eu vou dizer a data. Se conseguir ver. 20/2/91. É porque em 91. Espera aí, eu acho que estou a ver bem. Exatamente, porque a tua grande época de afirmação foi realmente em 91, 92. Tu aí fazes 46. 22/91. Pois, bate certo. Mas antes de irmos a 91, antes de irmos a 91, aqui em 89 foi um ano, é o ano em que tu chegas à equipa, te estreias, mas depois há aqui um momento que, pelo menos para a nossa geração, que não o viveu diretamente, éramos todos miúdos, mas para a vossa certamente fica marcado, que é o Benfica Marselha, e tu estavas no banco. Estava no banco, exatamente. Estavas no banco, esse lembras-te? Lembras-te como é que foi o ambiente do estádio, o balneário? Não me perguntes a história da mão, porque eu não vi mão nenhuma. Eu ia-te perguntar isso, foi como a não, temos que perguntar isso a toda a gente. Eu, pelo menos no banco, não vi nada. Tu lembras do ambiente do jogo, de como é que estava o balneário, como é que foram aqueles momentos? Eu vou-te confidenciar uma coisa, não sei se alguma vez já disse isto ou não, acho que aos amigos, em conversa já disse, agora em termos públicos acho que nunca disse. Mas esse jogo, e sobretudo também o jogo lá, o jogo em Marselha, ou seja, foi primeiro em Marselha e depois é que foi aqui na Luz. Mas já o jogo em Marselha foi dos maiores massacres que eu vi uma equipa levar. Ou seja, foi massacre dentro do campo, porque conseguimos perder só 2-1, não sei como, em que eu fiquei de fora na altura, eram sempre convocados 18 e ficavam sempre 2 de fora, e eu na altura lá fiquei de fora com o Chalana. E fomos para um camarote lá no meio dos índios todos do Marselha. E aquilo foi um massacre, a gente a ver o Benfica a levar um sufoco dentro do campo e nós lá na bancada, os gajos viravam-se para trás e queríamos bater também. Foi uma noite loucos. Depois cá, eu estava no banco e com o quê? 19, 20 anos, não? Devia ter para aí 20 anos, sim. Pois. E terá sido se calhar no Estado da Luz o jogo que me deu mais medo. Medo no sentido de estava o estádio quase cheio e a determinada altura do jogo, agora já não te quero mentir se foi depois do golo ou antes do golo, já não sei. Sei que a determinada altura as pessoas no terceiro anel, que aquilo não havia bancada, não havia cadeiras nem nada, começaram a bater com os pés na coisa e aquilo lá dentro, em termos da relva, fazia um som que metia medo e impunha respeito. Por isso eu dizer-te que se calhar estes, tanto lá como cá, deve ter sido os jogos que me marcaram mais, obviamente depois. Sem jogar, não é? Depois há outros que tu jogaste. Obviamente depois em termos de importância que teve para o Benfica foi a passagem para uma final, como é sempre importante, não é? Então agora aqui uma pequena provocação, tu achas que o jovem Palmadeira com 19 anos estava preparado para jogar um jogo desses, para assumir com um estádio a tremer? Eu acho que é assim, o jogador de futebol quer sempre jogar, não é? O que custa é os primeiros 10 minutos, que é aqueles 10 minutos iniciais em que a gente ainda não está focado no jogo, em que houve coisas da bancada, onde houve a pressão do adversário, mas depois a partir daí o jogo, muitas vezes os jogos, muitas vezes até nos esquecíamos que o estádio estava cheio e das pessoas a chegarem e a preparem, conforme. Mas se calhar, eu não sei se estaria preparado ou não. Obviamente que eu subi a sénior e tive 4 anos no plantel principal e obviamente eu não me afirmei logo no primeiro ano, eu fui sempre, e nesse aspecto o Eriksson era um gentleman, ele foi sempre lançando um bocado, não lançar logo às férias, foi lançando, teve muita paciência, que é aquilo que eu acho que se deve ter muitas vezes hoje em dia com os jovens, essa paciência. Se tu me perguntares nesse jogo em particular
estavas preparado para jogar, se calhar a juventude se calhar ia um bocado. As pernas iam tremer um bocadinho, se calhar. Ia um bocado tremer, as pernas iam um bocado tremer, mas tanto que é que depois a própria final, eu e o Sousa não fomos para o torneio de Toulon com a seleção, na altura de sub-20, para fazer o torneio de Toulon, né? Acabamos por não ir à final. Mas foi porque não foram convocados e foram para a seleção, ou ficaram mesmo indisponíveis, mesmo que o Eriksen não quisesse, por exemplo? Porque se calhar, como não éramos no fundo titulares do Benfica, acabamos por ir para a seleção. Olha, depois de 2 aninhos depois, finalmente está-se a tua época de afirmação, em 91-92, fazes 47 jogos em todas as competições e és titular em praticamente todos os jogos mais importantes, já novamente com o Eriksen como treinador. Como é que foi sentir que ganhavas finalmente estatuto num plantel que quase chegou a mais uma final europeia? O Benfica vai ali àquele jogo com o Barcelona que era quase uma final antecipada. Não é uma final antecipada, mas se ganhássemos passávamos a mais uma final, não é? Portanto, tu em cerca de 2-3 épocas não presencias, mas assistes, fazes parte de um plantel que vai a uma final com o Milan e depois novamente, 2 anos depois, aqui já como titular, mais uma caminhada europeia muito, muito bem. Corre muito bem. Eu acho que muitas vezes eu quando vim para Lisboa corri atrás de um sonho e tinha um objetivo que era, no fundo, ser jogador de futebol, consegui me afirmar na equipa do Benfica, e esse sonho muitas vezes dá trabalho e tem que se trabalhar muito, e tem que se correr muito, e tem que se estar disponível, e tem que estar focado para isso acontecer. Eu há uns dias atrás, eu sou muito amigo do Miguel Tovar, que é o filho do Rui Tovar, e ele é muito de memórias, e cada vez que vê alguma coisa de memórias do passado, manda-me. E ele no outro dia mandou-me uma entrevista que eu fiz, eu devia ter para aí 19 anos, 20 anos, em que nessa entrevista perguntava, pronto, um bocado a retrospectiva do que eu gostava, de qual era a cor, qual era a viagem, e a determinada altura ele faz-me uma pergunta, e ele até me mandou o excerto da entrevista, perguntam-me qualquer coisa do género, e quando veio para Lisboa o que é que pensou? E o meu sonho era ser titular do Benfica, e depois na pergunta a seguir ele pergunta-me qualquer coisa, e o objetivo do meu sonho é ser titular do Benfica, ou seja, eu já naquela altura batia muito na tecla que eu queria ser titular do Benfica, queria chegar ao plantel principal, queria chegar à seleção, porque é sempre uma ambição, não só para mim, mas para qualquer jogador português, no fundo a seleção é um bocado o expoente máximo de qualquer jogo de futebol, mas para chegar à seleção, no fundo tinha que me afirmar no clube, neste caso do Benfica. E é como te disse, eu acho que trabalhando, correndo atrás desse sonho, tanto focado, muitas vezes as coisas acontecem, obviamente nem todos conseguem, mas eu também posso dizer que tive um bocado a sorte e a felicidade, porque muitas vezes também no futebol, quem anda no futebol sabe que a sorte tem que acompanhar muitas vezes o jogador de futebol e o treinador e o dirigente, e eu nesse aspecto tive um bocado se calhar essa sorte e corri atrás desse sonho e consegui, modéstia à parte, fazer uma carreira dentro daquilo que eventualmente ambicionei. Muito bem. Olha, se em 92 tu te afirmas, depois na época a seguir, em 92, 93, com a chegada do Ivic, as coisas mudam um bocadinho, não é? Lembro exatamente do que é que se passou nessa temporada. Houve ali bastante alterações com a chegada do Ivic, né? Era um personagem forte. Eu acho que isto não. A gente na altura, e eu falo um bocado pela posição que eu jogava, no fundo central, não é? O Benfica sempre teve, e há que se tirar o chapéu, sempre teve vocação para ir buscar grandes centrais. Eu quando estuve a sénior, um bocado o jogador que me enchia as medidas e que me aconselhou muito e que me ajudou muito e foi um jogador que eventualmente eu olhei para ele como uma referência, foi o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes para mim era um jogador
na altura o Ricardo Gomes era o capitão da seleção do Brasil, e o Mozart era o outro central, que tinha passado também pelo Benfica. Obviamente as dificuldades para um jovem é sempre, fica um bocado vedado por ter esses jogadores, e tínhamos o William, eu quando comecei com o Samuel, também no primeiro ano, ou seja, o Benfica sempre teve nesse setor grandes jogadores. E o futebol é um bocado volátil, pode correr bem um ano, no ano a seguir pode não correr tão bem. E eu, de facto, nessa altura baixei em termos de no fundo, deixei de ser titular, apesar de ter feito alguns jogos, mas não era um titular absoluto. E acabou. Achas que teve alguma coisa a ver com a mudança de treinador, com o Ivic, que ele tinha uma personalidade muito forte, não é? Houve uma série de episódios com ele que o Balneário não estava tão harmonioso como na época anterior. Ou foi mesmo porque de facto a concorrência interna era grande? É assim, eu às vezes também não posso usar isto como desculpa, mas eu nessa altura também, em 92, a minha mãe tinha tido um problema de saúde gravíssimo, e que a gente quer queiramos, quer não, mexe sempre qualquer coisa. Obviamente não foi uma razão plausível para que tenha perdido essa titularidade, mas foi também ali um pequeno percalço que ajudou a que eventualmente eu não tivesse sido tantas vezes titular como gostaria. Mas isto do futebol é como eu te disse, isto do futebol umas vezes joga-se, outras vezes não se joga, e naquela altura, com a vinda do Ivic, que alguns jogadores tiveram problemas, não fui só eu, tiveram problemas com ele, e estou-me a lembrar aqui do Pacheco, também na altura entrou um bocado também em conflito com ele, porque ele no fundo gostava que se calhar as coisas tivessem sido diferentes em determinadas alturas, porque veio com aquela história de encurtar o campo, e com várias coisas que pensaria ele que se pudesse estar a fazer ou a melhorar alguma coisa, e eu penso que na altura até piorou. Mas pronto, isto são passagens, e essa foi mais uma do Ivic. Olha, deixa-me só, António, permite-me só, que o Paulo estava aqui a dizer uma coisa muito interessante, que às vezes acho que eu também sou adepto, e acho que eu próprio também, e os adeptos em geral também se esquecem que os jogadores também têm os mesmos problemas que nós, e que, portanto, o seu rendimento também pode ser afetado muitas vezes por fatores externos. Daquilo que tu viste, não só da tua carreira, mas de colegas teus, esses fatores externos, como acontecimentos assim importantes da vida de uma pessoa, como o falecimento de um familiar ou o nascimento de um filho, isso acaba por afetar o rendimento dos jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que, obviamente, hoje com mais sabedoria, e hoje fala-se da saúde mental, muitas vezes do desportista. Antigamente, se tu falavas de saúde mental a alguém, ainda pensavam que o gajo era maluco e não ligavam, mas de facto, e falo em particular do jogador de futebol, acho que o jogador de futebol, tendo uma vida estável e as coisas correndo bem, obviamente em termos esportivos e em termos do seu trabalho, as coisas seguramente vão correr bem. Agora, o facto de muitas vezes acontecer uma tragédia no fundo da vida do jogador, eu diria mesmo que é óbvio que isso vai mexer com o subconsciente dos jogadores, já isso não tenho a menor dúvida. Muito bem. Olha, depois dessa emissão ao Marítimo, né? Faz uma boa época na Madeira, regressa ao Benfica em 94-95, ainda fazes muitos jogos nesse ano, mas depois acabas por ser o Belenenses. Ficaste surpreendido com esta decisão, desiludido, não sei. Não, na altura fiquei foi chateado com o Arthur Jorge. Mais um da lista. Mais um, para contar.
fiquei chateado com o Arthur Jorge, porque pronto, o Arthur Jorge, eu fiz uma época, penso eu, boa no Marítimo, fomos às competições europeias, depois regressei no ano a seguir com o Arthur Jorge. E depois eu acho que também fui um bocado levado. O Arthur Jorge entra um bocado em guerra ali com a malta mais velha, mais batida, e eu acho que fui um bocado na maré. O Arthur Jorge, 6 meses antes de acabar a época, fala com o Gaspar Ramos e diz ao Gaspar Ramos que eu era um jogador essencial e que era para renovar comigo. O Gaspar Ramos renova contrato comigo, e chega ao final da época, depois daqueles problemas todos que começam a surgir uns meses antes de acabar a época, e eu sou um bocado também engolido um bocado pelos jogadores todos que ele queria mandar embora. E depois vou para o Belenenses com um contrato emprestado, com o contrato com o Benfica, vou 2 anos para o Belenenses, que eram os anos no fundo que ele tinha de contrato com o Benfica, e por isso eu fui os 2 anos para o Belenenses. Mas eu acho que fui um bocado na onda da malta, uma vítima colateral que ele embirrou, e eu fui um bocado de tabela por causa disso. Não sei se podes confidenciar, partilhar aqui que ninguém nos ouve, né? Ninguém está a ouvir, Claro, temos só aqui os 3 a falar. Quais é que eram porque é que o Arthur Jorge embirrava com a malta mais velha? Porque é que a malta mais velha achava que se calhar os métodos dele não eram os ideais? O que é que se passava ali? Porque realmente isso foi um momento marcante para o Benfica, não só nessa época, mas para os anos seguintes, não é? Porque houve ali uma autêntica revolução, e quando tu regressas em 97, 98, apenas 2 épocas depois, parece um clube completamente diferente, não é? Sim, eu acho que ele... Isto é como tudo, quando os resultados depois não aparecem, tem que se arranjar aqui, no fundo, botes expiatórios ou alguém para levar um bocado com as culpas. Obviamente que quem está há mais tempo no clube, normalmente é que sofre um bocado as consequências, mas de facto naquela altura o Arthur Jorge também tinha tido aquele problema de saúde. A meu ver, não tinha ficado 100% bem no sentido, não era em termos mentais, não sei, mas ele muitas vezes estava, e isto aconteceu muitas vezes, estava a dar o discurso, e lembro-me um episódio em que vamos fazer um jogo, eu acho que foi uma final, acho que até foi em França, ou foi num jogo internacional qualquer, em que ele está a dar a constituição da equipa e baralha os nomes todos, e em vez de dizer Paulo Madeira, dizia Paulo Paneira, e em vez de dizer Vítor Paneira, disse Vítor Madeira, ou seja, ele embrulhava muitas vezes, ficava um bocado baralhado nesse sentido. Mas de facto ele criou ali uma revolução nesse final desse ano de 93, 94, 95, exatamente. Ele tem ali uma revolução em termos de jogadores que não lembra a ninguém, ou seja, sais tu, sai o Paneira, sai o Isaías, saiu com praticamente todos. E pronto, e depois também teve, acho eu, algum em que foi um bocado naquela altura que o Benfica contratou muitos jogadores cá em Portugal, os Kings, o Dimas, o Paulo Bento, esses já vieram no ano antes, sim. Veio o Nel, veio o Tavares nesse ano, não foi? O Tavares, 94, 95, sim. Veio o Canidia. Sim. Mas pronto, foram anos que eu costumo dizer, às vezes os clubes têm ciclos, e esse foi um ciclo menos positivo que o Benfica teve na altura, porque de facto as coisas não correram bem. Olha, tu fazes 2 épocas muito boas no Belenenses, recuperas, se é que se pode dizer assim, um bocadinho o nível da tua carreira, digamos assim, e regressas ao Benfica, apenas, como estava a dizer há pouco, 2 épocas depois de ter saído, na terceira época, digamos assim. Sim.
A realidade que tu encontraste já era muito diferente daquela quando tu tinhas saído 3 anos antes, ou 3 épocas antes, o que não é assim tanto tempo, não estamos a falar de uma diferença de 10 anos, não é? Assim, eu quando saio para o Belenenses, obviamente saio um bocado defraudado e um bocado um jogador saiu um bocado triste com a situação, saiu um bocado com mágoa e mesmo no próprio Belenenses os primeiros jogos eu andei ali um bocado abananado, ou seja, não me estava a encontrar. Só que depois as coisas começaram a correr bem e acabei por fazer uma época, na primeira época bem, na segunda também muito bem. E depois, obviamente, houve o tal convite outra vez de regressar. Aliás, eu não sei se na história do Benfica há algum jogador que regressou 3 vezes ao clube como eu fiz, né? E tive o convite do Tony na altura do pensei que era do Paulo Autuori, não era? Paulo Autuori, depois acabou por sair, ou do Manel Zé, o tempo do Manel Zé, em que Tu que era o regressas Tony, na transição do Damásio para o Vale Azevedo, se não me engano. sim. Mas ainda Damásio. Ainda Damásio. Mas quem na altura me contactou foi o Tony, que na altura era Diretor diretor desportivo. desportivo. Sim. E pronto, e eu, obviamente... Não hesitaste, o facto de tu teres saído magoado e se calhar até pediste propostas de outro clube, para ti nunca houve dúvidas que havendo esta oportunidade regressarias ao Benfica? Sim, nunca tive dúvidas e posso confidenciar aqui uma coisa que acho que nunca o fiz a ninguém. Somos só os 3, ninguém está a ouvir. Nesse período fui contactado pelo presidente do Porto para, nessa altura, se eu quisesse, podia ter ido para o Porto. E eu, obviamente, decidi o Benfica porque era um clube que eu me sentia bem, o clube do coração, e, portanto, escolhi novamente o Benfica, apesar de ter saído na altura chateado, mas também como o Arthur Jorge não estava lá já não estava lá, pronto, a mágoa também não foi assim também muito grande. Olha, eu vou-te fazer aqui uma pergunta que me é difícil, para ti imagino, e para vocês, jogadores, também deve ser complicado. Tem a ver com o Vigo. O Vigo marcou muito a minha vida enquanto benfiquista e enquanto adepto. Eu acho que nunca sofri tanto, ao mesmo tempo que me sinto tão benfiquista, sabes? Houve ali um misto de emoções com o Vigo, porque foi um sofrimento ver aquilo, e ao mesmo tempo senti-me muito próximo do clube, com muita vontade de agarrar o clube e de apoiar, percebes? Aquilo foi um misto de emoções que me marcou muito naquela altura, tinha 17 anos, 18 anos, assim, por aí, e marcou muito. O que é que se passou neste jogo? O que é que aconteceu? Aquilo foi tudo muito rápido, não é? Aquilo foi tudo muito rápido. Eu acho que há jogos que nem nós próprios jogadores sabemos muitas vezes o que é que se passa. Foi um jogo, isto fazendo fazer um bocado a análise daquilo que se passou no jogo, foi um jogo que até entramos bem, até aos 20 e picos minutos, estávamos bem no jogo, praticamente não criaram oportunidades. Depois, a partir dessa altura, há um penalti que penso eu que é o Andrade que faz. A partir dessa altura foi um bocado descalabro. Salientar também que as pessoas acham que foi o Celta e tal, não sei mais, mas de facto, analisando um bocado também os jogadores que na altura o Celta tinha, que acabaram por mais tarde noutros clubes, esses mesmos jogadores serem vedetas mundiais. Estou-me a lembrar aqui sim, o Maquelade, do lateral direito do Real Madrid, como é que ele se chama? O Michel Salgado, não era? O Salgado. Estou-me a lembrar do Mostavoy, o ex-jogador do Benfica, ou seja, tinha uma equipa muito forte, mas é óbvio, por muito forte que eles tivessem, acho que não, se nós tivéssemos feito 10 jogos daqueles, 10 não, mas 20 jogos, nunca mais sofrias aqueles gols. Aquilo aconteceu, foi uma noite negra. Marcou-vos esse jogo?
Marcou-vos, Marcou, porque a mim marcou enquanto adepto, marcou muito. Eu imagino Marcou, que vocês estarem lá dentro, marcou. deve ter marcado bastante. Sim, também é Marcou. interessante saber a perspectiva do jogador do lado de lá, não é? Marcou e muitas vezes eu digo isto. Hoje em dia, e isto não é nenhuma crítica, é o futebol moderno, hoje em dia funciona assim. O facto de antigamente nós treinarmos no Estado da Luz e termos o apoio ou os apupos dos sócios ali perto, quando se saía do balneário, quando se ia para o campo, treinos, em que os sócios tinham uma ligação próxima, ou positiva ou negativa com os jogadores, isso também faz com que o jogador também crie aqui uma pressão aos jogadores. Ou seja, hoje em dia, um adepto comum de um clube grande não consegue nem criar, nem dar a força positiva, nem apupar quando tem que apupar. Ou seja, não há essa ligação do adepto com o jogador a não ser no dia do jogo. Tu achas que isso faz falta? Achas que isso faz falta, essa relação entre os adeptos e os jogadores mais próxima? Eu, sinceramente, e estou aqui um bocado contra os jogadores, mas eu acho que muitas vezes há jogadores que se calhar precisavam desse tipo de pressão por parte dos adeptos para que muitas vezes se calhar melhorassem, porque isto também faz parte do crescimento do jogador, que é um gajo sentir que, pá, espera aí, não é um gajo estar um bocado acomodado muitas vezes, que há muitos jogadores que se acomodam e que como ganham bem, não se aplicam, e este tipo de ligação que os sócios pudessem ter com estes com esta pressão que os próprios adeptos, acho que isso podia ser interessante, acho que era mais interessante. Sabes que eu quando era mais novo, mais novo, nos anos 90 eu ia muitas vezes à Luz ver os treinos dos vossos treinos, e vocês tinham que passar do estádio para o campo de treinos, e a malta lá ali de autógrafos, a dar uma autógrafos, quando as coisas corriam bem, quando as coisas corriam bem, isso perdeu-se muito, sabes? Essa ligação perdeu-se muito, e é uma coisa que eu acho que eu também sinto falta, essa proximidade com o jogador é algo que faz falta não só ao adepto, mas também acho que faz falta ao jogador, na minha opinião, mas é só a minha opinião, obviamente. Sim, eu acho que e isto estamos aqui a falar de uma forma positiva, acho que o jogador, o próprio adepto também, acho que se sentia mais, como é que é dizer, mais contente, não só ver os jogadores no dia do jogo, da equipa, próximo da equipa. Fazia parte do processo, não era? Fazia parte do processo. Eu, por exemplo, eu agora esta semana o sindicato fez 50 anos e inaugurou o campus do jogador ali em Odivelas, e eu fui lá. E na cerimónia falou o presidente da federação, falou o evangelista, falou o presidente do Comitê Olímpico Português, falou o presidente da Câmara de Odivelas, e depois no final houve um bolo e cantaram os parabéns, porque também nesse dia fazia os 50 anos, e o evangelista, e depois estava lá o presidente da Câmara de Odivelas, que veio ter comigo e teve ali 10 minutos a falar comigo, e ele a contar, um senhor mais novo que eu, dizia-me assim: ó Paulo, eu, pá, era infantil quando vocês treinavam no Estado da Luz, pá, e como nós treinávamos muitas vezes de manhã, pá, eu ficava lá com o meu pai para ver os vossos treinos e não sei o quê, não sei o que mais. E tivemos ali um bocado a falar, ele a falar dos jogadores que tinham jogado comigo, que ele lembrava-se dos jogadores que jogaram comigo, que eu já nem me lembrava desses jogadores, e tivemos ali um bocado a falar, ele todo entusiasmado, e pronto, a lembrar-se desses tempos. Epá, eu era infantil, ia-vos ver treinar, e depois ia também às vezes para o basquete, ia para o handball, ia para não sei o quê. Este tipo de ligação hoje em dia já não acontece. Pois, os jogadores estão ali numa bolha, não é? Vivem ali numa bolha. A presença de adeptos nos treinos, não no estádio, vocês quando faziam treinos fechados provavelmente faziam dentro do estádio, que aí já ninguém tinha acesso. Também é importante os treinadores poderem preparar um jogo em segredo, não é? Eu estava-te a dizer isto do Celta também, e eu perdi-me um bocado no raciocínio, que era o jogo do Celta a seguir, passado 1 ou 2 dias, a gente faz uma declaração um bocado no fundo do João Pinto, não é? Sim, a pedir um bocado desculpa e tal, não sei o que mais, mas de facto a seguir, em termos de pressão, pelo menos para os tais jogadores mais velhos,
foi difícil, pá, foi muito mal, pá, muito difícil de ultrapassar a situação, muito traumatizante, pá. Marcou-vos, de facto. As minhas filhas chegavam a casa a chorar porque ouviam isto e aquilo. Não é nada fácil, não é nada fácil. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que os jogadores são os primeiros a quererem ganhar. Os jogadores, obviamente, tu dizes-me assim, pá, não se esforçaram, não sei o quê. Mano, eu não digo que não se esforçaram, às vezes as coisas não correm. O futebol, isto não é uma ciência exata. Mas essa história do Celta marcou pela negativa, se calhar não só a mim, mas também a alguns jogadores. O João Pinto, então, coitado, teve que fazer aquela declaração a pedir desculpa aos sócios do Benfica, né? Imagino. Vamos fazer guarda-costas. O que é que o. Bom, se calhar vamos adiantar, já chega de falar de Vigo no dia do aniversário, da celebração do aniversário do nosso clube, se calhar já chega. Passamos aqui para aquela que foi também a tua última época no Benfica, foi também coincidentemente a pior de sempre do clube, em 2000, 2001. E depois prometo que nós vamos parar de falar de coisas negativas, mas às vezes é interessante tentar perceber quais é que são aqueles pequenos momentos que mudam tudo, porque nós nesta época parece que temos tudo para ir lá para cima, com a chegada do Mourinho, e depois acabamos a temporada em 6º lugar. O que é que aconteceu? Achas que as coisas podiam ter sido diferentes se o Mourinho... Estás a falar da época do Mourinho. Exatamente. Sim. Achas que as coisas podiam ter sido diferentes se o Mourinho tivesse continuado? Isto é assim, isto é como eu digo, o futebol não é uma ciência exata. Obviamente, quando o Valde Azevedo, e foi a pessoa que apostou na altura no Zé Mourinho, quando aposta nele e quando nós começamos a ver os primeiros treinos dele, é fácil agora um gajo estar a dizer isto, mas notava-se que ele ia ser, pelo menos que ia ser diferente. A forma como treinava, processos simples, a forma como falava, a forma como dominava em termos físicos os treinos. Ou seja, a meu ver, ele tinha um bocado de domínio, um bocado das três situações, que era em termos táticos, em termos físicos e em termos de psicológico, no fundo, a falar, até o próprio diálogo com a imprensa, já na altura ele era diferente dos outros. E as coisas até à altura da vitória com o Sporting, as coisas estavam a correr bem. Pois o Mourinho sai exatamente depois desse jogo, não é? Pronto. E depois, a partir dessa altura em que o Vilarinho, não sei com que intuito põe cá para fora a dizer que o futuro treinador do Benfica na época seguinte iria ser o Tony, criou ali um mal-estar entre o Zé Mourinho e, no fundo, a direção, e as coisas acabaram por Zé Mourinho sair quase pelo seu próprio pé, porque no fundo o Vilarinho já tinha no fundo dito que o treinador na época seguinte iria ser o Tony. Mas o que é que achas que foi? Vocês equipas estão num momento excelente. Lembro-me que dão 4 em Guimarães, ganham 3-0 ao Sporting, a equipa está cheia de fogo, está a jogar muito bem, e de repente parece que as coisas mudam no instante. Como é que estas coisas em termos de balneário acontecem? Vocês notam que o ambiente fica diferente, a dinâmica perde-se com um treinador diferente? Eu acho que é óbvio, as pessoas acham que o treinador eu acho, no meu ver, é uma pessoa muito importante numa equipa, ou seja, a própria forma do treinador muitas vezes estar no banco e falar para os jogadores e um gajo estar a jogar e estar a olhar para o banco e ver um treinador tranquilo, um treinador confiante, um treinador que a gente olha e diz assim, este sacana, estamos a perder um 0, mas este gajo, só de olhar para ele, dá vontade de um gajo e vamos dar a volta de certeza. É importante, as pessoas é que acham que muitas vezes é só dizer em termos táticos, mas o treinador é muito importante. O Mourinho na altura sai, e depois houve ali uma grande, em termos de tomada de posição, quem é que seria, quem é que não seria. Eu penso que até na altura ainda andou o Shell como ainda treinou
1 ou 2 jogos, ou seja, as equipas, quando não há estabilidade em termos, neste caso, em termos de equipe técnica e noutras situações em termos dos jogadores, as equipas não podem andar. O futebol não é uma ciência exata, mas se as coisas forem organizadas, se o treinador for coisa, e se os jogadores correrem, não forem grande espingarda, mas se correrem e se fizerem, se calhar as coisas até correm bem. E naquela altura as coisas acabaram por não correr bem e acabamos por não acabar a época mal. Entretanto, eu na altura também tinha um problema no joelho e quem jogava um jogo descansava 2, jogava um jogo descansava 2, e acabei no último jogo em que fomos jogar à Vila das Aves, 4-4. 4-4, fomos jogar à Vila das Aves, eu entro para o aquecimento para ir jogar, no aquecimento tinha sentido no treino, portanto isto foi um jogo quase certeza, não tenho a certeza, foi um jogo no domingo, a gente treinou sábado de manhã, comemos, almoçamos e viajamos para o norte. E eu já no norte, no hotel, o joelho tinha-me inchado um bocadinho. No dia a seguir fomos jogar à Vila das Aves, eu vou fazer o aquecimento, entro dentro do campo para correr e da mesma forma que entrei, da mesma forma que saí, porque não conseguia correr, porque o joelho estava-me a inchar. Passado acho que 15 dias passado uma semana, ou seja, a gente empatamos 4-4, depois viemos para Lisboa, isto no domingo, e acho que na segunda íamos viajar para naqueles jogos de final da época, vamos para os Estados Unidos, um bocado para os imigrantes, não sei o que mais. E eu, o médico na altura obriga-me a ir com a equipa, porque eu tinha o joelho, parecia-me uma batata, obriga-me a ir com a equipa, entretanto já nos Estados Unidos faço uma ressonância lá, dá-me como tinha rompido um bocado do rotuliano, do tendão rotuliano, cheguei a Lisboa, quando regressamos, passado 15 dias, cheguei a Lisboa, fui ao parado, pronto, e a partir daí, como diz a gíria, nunca mais fui o mesmo. E foi também, foi esse o teu último aquecimento pelo Benfica, não é? Depois tu acabaste por sair. Foi esse o meu último aquecimento. Uma saída um bocado em glória, depois de 9 épocas, com muitos jogos pelo Benfica. As pessoas, os clubes são os clubes, mas não é só o Benfica, são todos, funcionam um bocado assim. O jogador é bom quando rende, quando não rende, até logo um copo de vinho, mas isto acontece, não estou aqui a criticar Benfica, não estou a criticar nada, funciona assim, os clubes são assim, e na altura tenho esse problema no joelho, sou operado, eu tinha contrato mais 2 anos, acho eu, depois entretanto ainda vou recuperar para a equipa B, depois tenho uns problemas lá com o presidente, com o Luís Filipe Vieira, também levei por tabela sem ter nada a ver com aquilo, porque na altura era representado por Paulo Barbosa, que estava em conflito com o Vieira, foi uma confusão, mas depois, pronto, depois acabei por rescindir com o Benfica e fui à minha vida, entretanto depois ainda fui para o Brasil numa aventura de 6 meses. Essa aventura do Brasil foi no Fluminense, não foi? Fluminense? Foi Fluminense. Deve sido dos primeiros jogadores portugueses a ir para lá jogar, se não o primeiro, não sei, mas... eu acho que não fui o primeiro, mas também não devem ter tido lá muitos à minha frente. Acho que na altura tinha estado um tal Pérez nos anos 60 ou nos anos 70, uma coisa qualquer, mas eu depois também tive um bocado de galo, porque o clube tinha problemas financeiros, depois eu acabei por não conseguir ter o visto de residência lá e acabei por estar lá 6 meses e vim-me embora. E depois ainda depois o João Alves estava no Estrela Amador, ainda me convenceu, vens aqui fazer uma épocazinha, não sei o quê. Eu não queria jogar mais futebol. Foi por causa da tua lesão? Foi por causa da tua lesão ou ficaste desiludido com o futebol? Fiquei desiludido com tudo, ou seja, o futebol para mim... a partir do momento que eu tinha saído do Benfica, no fundo tinha acabado. Ou seja, já era já não ia era uma coisa que tu fazias, se calhar. Motivado. Já não ia treinar com motivado, já era um sacrifício que fazia.
já não estava com vontade de treinar, de jogar. Acho que quando acontece isto, eu financeiramente tinha a vida estável e na altura as minhas filhas disseram, pá, pai, mas vem aqui, a gente ainda te quer ver jogar e tal. Foi quando eu vou para o Estrela da Amadora, porque o Alves também me chateou, e estive no Estrela um ano. E ao fim de 6 meses fui ter com o presidente e disse, presidente, eu não quero jogar mais à bola, deixe-me ir embora, eu não jogo mais, olha, você fica aí com 6 meses, eu rescindo, você fica com 6 meses. Não, presidente, se eu ficar até o final da época vai ter que me pagar tudo. Eu estou-lhe a dar agora o benefício, você deixa-me sair já e os 6 meses, eu não quero 6 meses para nada. Se eu ficar até o final da época você tem que me pagar tudo. O António Oliveira, e acabei por ficar lá até o final da época e ele acabou por me pagar tudo. Mas, afinal, naquela que foi, estavas desiludido com o futebol, mas ainda há pessoas que... Não é bem desiludido, é quando tu perdes o gosto por aquilo que fazes, pá, por muito que te esforces, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu na altura fiquei um bocado... Depois também, como tive estado muito tempo parado por causa da lesão, também me criou ali muito... nunca ia ser aquilo que era. Muito bem. António. Olha, vamos aqui para a secção das perguntas rápidas agora. Agora são coisas boas. Agora são coisas boas. Agora o que é que o Paulo me diga quais foram os momentos mais marcantes, os 2 momentos mais marcantes do Benfica, mas bons. Os maus, ou seja, já disse. Os maus já sabemos. Os dois momentos que eu acho que em termos de Benfica até hoje ainda se fala. Foi o jogo com o Anderlecht, com o Arsenal em Londres, que o Benfica há muitos anos que acho que não ganhava lá em Inglaterra, e o segundo jogo foi o jogo do título nas Antas do César Brito, dos 2-0, onde joguei a central, eu, o Ricardo e o William, jogamos com 3 centrais, em que, curiosamente, está as coisas que, curiosamente, eu tive no outro dia com um senhor de uma certa idade, que pertence agora até à direção do Benfica, não sei se é presidente da mesa da Assembleia, pertence à direção do Benfica, em que veio ter comigo e disse-me assim, Paulo, tenho que lhe dizer uma coisa. Eu disse, diga lá. Você sabe que você, naquele célebre jogo em que o César Brito marcou 2 golos, foi você que salvou-me a mim, a minha mulher e ao meu filho. O meu filho, acho que ele me disse, meu filho ou minha filha. E eu salvei, mas eu não me lembro. Sim. Quando acabou o jogo, os adeptos queriam invadir ali a zona dos balneários e que você apanhou em nós os 3 e meteu-os dentro da casa de banho do balneário do Benfica para os adeptos não me baterem, não me fazerem mal. Eu disse, não me lembro, se quer que lhe diga, não me lembro. Portanto, ganhei ali um adepto. Outros tempos, não é? Além de acabar os tripeiros, ainda foste salvar ainda fui salvar. Não é nada. Olha, tu pegando nesse exemplo que estavas a dizer, tu jogaste com grandes nomes como o Moser, o Ricardo, o Aldair, o Helder, o Gamarra e entre outros, destes todos, ou de todos aqueles que tu jogaste, com quem fizeste parceria, a 2 ou a 3, só podias escolher um para ser o teu parceiro da defesa. Qual era e porquê? Não vale batotas, só podias escolher um destes. Não, eu já falei nele. O Ricardo. Foi sempre a pessoa que me inspirou, foi sempre... E muitas vezes olhava vídeos para ver como é que ele fazia, a simplicidade que ele jogava, ou seja, era um jogador que em termos posicionais praticamente não precisava de correr, que é o Ricardo Gomes, de facto, foi a pessoa que me marcou, mesmo na minha adolescência foi ele que me marcou. Tu sentes que ficaste melhor jogador só por treinares com esse tipo de jogadores? Sim, eu acho que qualquer jogador quando aliás, e dou-te o exemplo, o Rubem Dias é o que é hoje, obviamente tem uma qualidade tremenda, mas durante alguns anos esteve ali ao lado o Luizão, que se calhar que o motivou também que o aperfeiçoou para que ele pudesse ser hoje aquilo que ele é. Obviamente que acho que qualquer jogador, ainda por cima, é um lugar onde
há pelo menos duas opções. Ou é o central do lado esquerdo ou do lado direito. Se for lateral direito, já só há uma opção. Lateral esquerdo, só há uma opção. E no fundo, eu tendo ao lado um jogador que me corrija, é sempre bom. Olha, já falaste do Ricardo Gomes, agora escolhe-me lá outro, sem ser Ricardo Gomes, aquele que para ti foi o melhor jogador com quem partilhaste o balneário. Estamos a falar com quem partilhou um balneário, estamos a falar de português. Não, um qualquer, o que quiseres. António, só por esquecer, não é o melhor amigo, é o melhor jogador. Não é o melhor jogador amigo, que... é o melhor jogador. Não. Melhor jogador. Eu amigos tenho muitos. Depois eles ficavam chateados, tu dizias um e eles ficavam todos chateados. Não, eu vou falar aqui de um jogador que eu vi-o crescer, teve quase um bocado o meu percurso foi quase idêntico ao dele, obviamente em clubes diferentes, mas que eu apanhei muitos anos na seleção, que joguei mais tempo com ele, ou seja, há aqui dois que eu tenho que sempre destacar. E um é para puxar o saco, que é o Rui Costa, que acho que foi um top dos tops em termos de qualidade como jogador. Mas há outro jogador que a mim em Portugal marcou muito, foi João Pinto. João Pinto tinha uma qualidade muito acima da média. Para a estatura que tinha, para sei lá, para a velocidade que tinha, para o choque que tinha, ele no fundo era bom em tudo, em termos de, por exemplo, foi dos jogadores com quem eu joguei em termos de jogo aéreo que me surpreendeu mais. Ele tinha uma forma de cabecear, apesar de ser pequenininho, apesar de ser franzino, tinha era potente no jogo aéreo. E era um jogador que muitas vezes fazia a diferença, porque sozinho em campo muitas vezes fazia a diferença. Eu tenho que destacar o João Pinto. Nuno, eu falou do jogo do Arsenal, que acho que marcou, portanto, se quiseres avançar tu agora. Tu tinhas aqui uma pergunta, qual era o melhor jogo pelo Benfica? O Paulo já respondeu que era o Arsenal, é isso? Eu falou do Arsenal, eu acho que falou mais marcante, falou do Arsenal e falou então, pronto, agora... Não, eu falo do Arsenal porque foi um jogo mediático, foi um jogo... Mas achas que esse foi o melhor jogo em que participaste ou foi o teu melhor jogo em termos de prestação individual? Eu acho que foi em termos de participação individual o melhor jogo, porque para já não me lembro nenhum lance em que o avançado, porque hoje em dia não se nota isto, mas antigamente muitas vezes até os próprios jornalistas enalteciam um bocado as virtudes do central, se jogou bem ou não se jogou bem, se o avançado se marcava gols, teve oportunidades ou não teve oportunidades, percebes? Hoje em dia já não se nota isso. E só o facto de eu ter marcado um jogador que tinha para aí mais 20 centímetros que eu, e de praticamente não me lembro assim, de nenhum lance que ele tenha tido nenhuma oportunidade clara, logo aí eu, se fosse jornalista, escolheria, tinha posto o Paulo Madeira no fundo um bocado o MVP. Nós em Exatamente. Ora, já falámos de qual é que terá sido o jogador que, na tua opinião, terá sido aquele que mais marcou. Agora temos que falar também de treinadores. Tiveste o luxo, digamos assim, de ser treinado por homens como Eriksen, Mourinho, Tony, Heinkes, Carlos Queiroz também. Então, certamente também foi um treinador importante para ti e para os teus colegas da tua geração. Qual é que foi aquele treinador que te marcou mais? Eu acho que o que marcou mais foi o Carlos Queiroz. Foi o treinador com quem eventualmente, até porque foram muitos anos, com quem mais aprendi. Obviamente em termos de formação, não em termos só profissional, mas de facto o Queiroz foi uma pessoa que não só nos ensinou tudo aquilo que muitas vezes a gente precisa quando é jovem, como marcou uma geração no futebol português. E eu acho que isto não teria acontecido se não fosse um bocado a vontade, o querer dele para
para que estas gerações tivessem no fundo sucesso. Obviamente, em termos de futebol profissional, há um treinador, mas é óbvio que eu, hoje em dia, para mim é o melhor treinador do mundo e continua a ser o melhor treinador do mundo, que é o José Mourinho, mas de facto eu não posso pôr neste leque porque fui treinado por ele Pois, 4 ou 5 meses, ou né? 2 meses e tal. Mas houve outros treinadores, como por exemplo o Eriksson. O Eriksson foi um treinador que marcou um bocado também naquela altura o Benfica. Era um gentleman, a forma de estar marcava muito a sua posição, ou seja, não era, veio com uns metros na altura, na segunda vez que veio para o Benfica, de forma de treinar diferente, trouxe a história dos campos curtos e de espaços reduzidos. Foi ele, no fundo, na altura, que implantou isto no futebol português. Mas tive outros, tive treinadores da seleção A, desde Humberto Coelho. Todos os treinadores marcam sempre os jogadores de futebol, de uma forma ou de outra, marcam sempre. E obviamente eu não fujo à regra, tenho que me sentir orgulhoso de ser amigo deles todos, e portanto acho que com eles todos aprendi. Olha, Paulo, vou fazer a minha última pergunta da noite, tarde do dia, depende para quem depois vai ver isto. Tiveste 10 anos, numa década, ou talvez mais até, no Benfica, muitas épocas. Consegues eleger assim uma especial, a época mais especial para ti? Época mais especial. Eu acho que essa época de 91, quando a gente foi campeões, acho que por norma as épocas são positivas quando se ganha, e quando se ganha, e da forma que ganhamos, que na altura era muito difícil qualquer equipa ir ao Estádio das Antas e conseguir ganhar. De facto pode ter sido se calhar essa época que me tenha marcado mais em termos de Benfica, até porque na altura fomos campeões nacionais, e tinha sido uma época também em que eu me estava a impor em termos de futebol profissional, e foi nesse ano também que fui internacional lá. Portanto, houve ali várias coisas que coincidiram e que acabou por termos sido campeões. 2 perguntas para terminar. Sentes que te ficou a faltar fazer algo no Benfica? Ficou-te a faltar alguma coisa no Benfica? Algo que tu gostasses de ter feito e não fizeste? Não, eu acho que se um gajo conseguisse voltar atrás com a K7, a pergunta que me faz é se eu alterava alguma coisa. Eu acho que não. A única coisa que hoje em dia eu tenho consciência que eventualmente pudesse alterar e seguramente ia ter melhor rendimento em termos individuais, tinha a ver um bocado com hoje em dia um bocado muito sinceramente, da alimentação. Hoje em dia eu acho que qualquer jogador, se tivesse o tipo de alimentação que a gente tinha no passado, os rendimentos que a maior parte destes jogadores de hoje em dia atingem nunca conseguiam atingir. Por isso eu dizia, se pudesse rebobinar, eu dizia assim, a única coisa que eu alterava é a minha forma de comer, a minha forma de me alimentar, que estou convencido, se soubesse o que sei hoje, ia ser melhor jogador, e a minha performance ia ser um bocadinho, se calhar, mais acima da média. Para finalizar, temos para ti... Todos reconhecem isto, não é fácil, não é? Portanto... Não, mas é um bocado a realidade. Não estou a falar em termos de físicos, estou a falar em termos de alimentação. O que eu sei hoje, digo-te, mas o futebol, nesse aspecto, é exato. Ia ser melhor jogador do que fui.
Olha, temos para ti a última questão, que é a mãe de todas as questões. Podia ter sido a primeira, mas neste caso é a última, que é o que significa para ti o Benfica? O Benfica neste momento significa muito. Significa, nos últimos tempos, um bocado de sofrimento. Significa, muitas vezes, quando entro no estado da luz, olhar para o clube ou ver o que aquele clube movimenta e eu poder... E eu olhar para o clube e dizer assim, como é que tenho de agradecer por tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu sou, devo ao Benfica. Eu só fui internacional lá porque estava no Benfica. Eu só tenho o dinheiro que tenho porque foi o Benfica. Obviamente, com o meu trabalho e com aquilo que fui criando ao longo dos anos, ajudou, mas de facto foi o clube que me deu no fundo tudo, até o facto de me poder cruzar com a minha mulher em estágio há 20 em 90, portanto há 32 anos que me cruzei com ela, que só foi possível porque fui de estágio para o Benfica, porque senão Na Suécia, não é? Da Suécia até podia ter acontecido noutro sítio, mas o Benfica proporcionou-me na altura isso e ainda hoje estou casado e estou bem casado e tenho 2 filhas maravilhosas e tenho uma vida boa. Portanto, tudo isso devo ao Benfica. Bem. E assim, estamos a finalizar a nossa entrevista com o Paulo. Olha, Paulo, deixa-me dizer-te, à parte, foi uma das conversas mais interessantes que eu já tive com os jogadores e com gente ligada ao futebol e agradeço muito por isso. Espero que tenhas gostado. Okay. Provavelmente tiveste que repetir coisas que já repetiste em várias entrevistas, mas acho que isso acaba por fazer parte. É sempre bom recordar. E exatamente. Tu sabes, quando se está a ter uma conversa, muitas vezes os assuntos surgem e vêm memórias e vêm coisas que muitas vezes já são um bocado esquecidas e às vezes também faz bem um gajo de relembrar, porque as coisas positivas e as coisas negativas. Havia um jogador que me disse uma vez assim, e eu nunca mais me esqueci, que foi o Mozart. O Mozart disse uma vez assim: Paulo, nas entrevistas nunca se deve dizer as coisas más. Nunca se deve recordar as coisas más, os episódios maus do futebol. Exatamente. Nós hoje listámos com 2 perguntas, mas pronto, vamos fingir que não aconteceu. Isso faz parte. António, despede-te na malta num instante, só para eu passar a bola ao Paulo. Só digo até já, e ao Paulo agradecer, realmente como disse o Nuno, foi um prazer enorme poder partilhar esta hora contigo. Foi um prazer não só conhecer-te, mas também estar aqui a aprender imenso contigo, ver esse lado. Nós temos falado com alguns jogadores e com algumas pessoas ligadas ao futebol, mas de facto foi especial eu estar aí contigo e, portanto, muito obrigado, desejo-te o melhor e muitas felicidades. Okay. E eu a única coisa que peço, mais uma vez, desculpa por aquilo do Vigo, mas é para nada, tens desculpa. Até nós queríamos ganhar. Paulo, queres deixar aqui uma mensagem final no dia de aniversário do nosso clube aqui aos benfiquistas que nos estão a acompanhar? Não, no fundo acho que todos os benfiquistas hoje estão de parabéns. Acho que o clube 118 anos é uma marca muito, muito grande, já é quase um século e de facto o Benfica cada vez mais a crescer, cada vez mais a modernizar-se, cada vez mais ideias novas, um presidente ambicioso. E esperemos que nos próximos anos as coisas corram melhores e que haja muitos campeonatos para ganhar. Muito bem, Paulo, em nome da nossa equipa do Benfica Independente agradecemos a tua presença, por teres aceitado aqui o nosso desafio. Nunca se sabe o que é que vai sair destas coisas, especialmente a falar com os adeptos, às vezes eles são assim meio malucos e dizem esperamos que tenhas gostado. Malta, hoje às 9h30 temos o quiz em direto no canal do YouTube, temos lá prémios para vocês queremos ver quem é o benfiquista que sabe mais sobre a história do nosso clube, estão convidados a aparecer. Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica! Viva. Um abraço.